Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Cálculo. Eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos conversar sobre conjuntos numéricos, tá certo? Esse é um assunto que todo mundo já conhece muito bem, né? Já desde os primeiros momentos lá do seu ensino fundamental, e agora ele vai ser fundamental também para que nós possamos entender aonde é que nós estamos pisando para poder fazer as nossas contas de cálculo, tudo bem? Então esse é o motivo de eu estar revisando com vocês aqui essa parte de conjuntos. Vamos lá, pessoal? Gente, é o seguinte, os conjuntos numéricos, eles representam, antes de mais tudo, eles são a história, na verdade, da humanidade contada através da matemática, né? Cada um desses conjuntos que aqui parece, que você já conhece muito bem, que nós vamos revisar, eles atenderam a necessidade da nossa, né, da humanidade, em um determinado período lá da época da nossa evolução. Tudo bem? Então, conforme nós fomos evoluindo a parte de escrita, a parte de número, da numeração, cada um desses conjuntos eles atenderam até certo ponto, até um período da nossa história, eles atenderam muito bem a nossa necessidade. Então, isso aqui, na verdade, vai ser uma linha do tempo, né, onde nós vamos percorrer, passando por várias épocas aí, e cada um desses conjuntos atenderam os nossos ancestrais em algum momento. Tá legal? Vamos lá. O primeiro momento, né, que deu início assim à questão do estudo dos números foi com relação aos números naturais, né? Então a humanidade se deparou com a seguinte questão: vou começar a contar as coisas. Então tem um elemento, dois elementos, três elementos, todos números inteiros, tá? Então você pode perceber que os números naturais, eu coloquei aqui em preto, né, pode ser representado pelo zero, sem unidade, 1, 2, 3, até um número infinito de elementos, um número grande que você possa imaginar. Tudo bem? Bom, aí o segundo passo da humanidade foi perceber também que eu poderia ter perdas, né? Ter prejuízos. E aí eu não teria como representar meus prejuízos, minhas perdas, através dos números naturais. E aí surgiu então a necessidade dos números inteiros. Os números inteiros, logicamente, eles constituem não apenas o conjunto dos números naturais, mas também uma outra parcela. Qual é essa outra parcela? São os números inteiros negativos. Menos 1, menos 2, indo até o menos infinito, ou seja, um número bem grande de, digamos assim, de prejuízo, de perdas, né? Um número grande negativo. Então, a partir de agora, eu já posso tentar criar uma reta com valores, né? Que vai de menos infinito até o mais infinito, sempre com números inteiros, seja ele positivo ou negativo, incluindo aí o zero. Tudo bem? E aí, evoluindo mais um pouco no decorrer, a humanidade teve necessidade então de fazer divisão de números inteiros. Não bastava mais eu ter números inteiros positivos ou números inteiros negativos representando perdas, mas agora eu tinha necessidade de dividir uma coisa inteira que eu tinha, né? Eu tinha lá um ente, qualquer coisa lá que pudesse ser inteira, eu queria particionar isso em números menores. Aí a humanidade deu mais um passo, né, em direção agora ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, logicamente, engloba todos os conjuntos anteriores aqui ditos, né, os naturais e os inteiros, e logicamente que tem mais uma parcela aqui de números que não foram incluídos nesse conjunto. E quem são esses números? Além de ser os inteiros positivos e negativos, eles também são os números que estão, né, no intervalo entre os números inteiros, tanto da parte positiva quanto da parte negativa. Tá? Ali estão os números racionais, né, que completam, na verdade, essa parte, porque os inteiros positivos, os inteiros negativos, e essa parte para completar os números racionais é justamente o que está entre os números inteiros. Tudo bem? Uma atenção que eu chamo para vocês aqui, eu até coloquei aqui a parte, é como é que é formado um número racional. O número racional, ele é todo e qualquer número que pode ser escrito na forma de uma fração, né? De tal forma que essa fração tem no seu numerador um número inteiro e no seu denominador também tem um número inteiro. Só que aqui aparece um pequeno detalhe, né? Que no denominador pode ser qualquer inteiro, mas tem que ser inteiro o que, pessoal? Diferente de zero. Aqui não pode haver zero, tá? E aí nós, querendo ou não, nós começamos a entrar no nosso primeiro passo no estudo de cálculo. Por quê? Porque quando eu faço uma divisão por zero, nós vamos cair no que nós chamamos de uma indeterminação.
eu vou ter o maior prazer de mostrar para vocês, né, como é que lá no estudo de limites a gente trabalha com essas indeterminações, que é quando justamente nós temos divisão por zero. Então, lembre-se sempre, no estudo de cálculo não existe divisão por zero. E é justamente por conta dessa regrinha que ele colocou esse asterisco, para garantir que aqui nós temos um número real. Tá? Bom, e aí, dando mais um passo, né, no rumo da evolução, os matemáticos começaram a perceber que, ainda que eu tivesse esses pequenos números entre os números inteiros, né, pequenos números infinitos, existiam lacunas, ainda assim, que não estavam resolvidas, que ninguém conhecia, né? Entre números bem pequenos, né, racionais, existiam lacunas aqui dentro da reta de números que não se conhecia. Quem são esses números? Os números irracionais, que são justamente os números que não podem ser escritos na forma de fração. Esses números são números decimais, né, que podem ser escritos sem repetição das suas casas decimais. E, como exemplo, eu tenho o próprio símbolo aqui do nosso cálculo, do nosso decálculo, né, que seria o π. O π, ele tem um valor aqui, ó, de 3,1415 e vai embora de forma indeterminada. Ele não tem fim, né? Infinitamente vai repetindo números de forma não periódica, tá? Números aleatórios de forma não periódica. Então isso aqui seria a representação, né, uma representação que poderíamos dizer para o número irracional. Um outro exemplo seria a raiz de 2, né? A raiz de 2 também é um exemplo de um número racional. Você tirando a raiz de 2, você vai obter um valor que tem inúmeras, depois da vírgula, tem infinitos valores após a vírgula. Por isso, um número racional. Então essas pequenas lacunas que existiam na reta real, elas nada mais eram do que os números irracionais. Tá certo? E aí, gente, fazendo a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, essa união, então, nós obtemos o conjunto dos números reais. Ressaltando mais uma vez que quando nós estivermos estudando a parte de cálculo, esse vai ser o terreno no qual nós vamos pisar para usar todas as nossas ferramentas, seja limite, seja derivada ou seja a parte de integração. Se nós tentarmos resolver, por exemplo, uma derivada e estivermos fora do nosso limite do conjunto dos números reais, não obteremos êxito, não vai dar certo. Então que fique claro a partir de agora para vocês aí, que nós só vamos conseguir resolver nossa parte de cálculo de funções se nós tivermos dentro do nosso domínio, dentro do nosso terreno, a parte do conjunto dos números reais. E aí eu vou te dar um pequeno exemplo, uma pequena introdução de como não pode ser resolvido com números reais. Existem duas engenharias, né, que elas estudam um conjunto à parte, a mais, que vai além dos números reais, que engloba, na verdade, o conjunto dos números reais, que seria o conjunto dos números complexos. Tá? Então, além do conjunto dos números reais, o próximo passo da humanidade foi descobrir que existia um outro conjunto aqui fora, né, representado pela letra C, que seria o conjunto dos números complexos, que nós não vamos estudar aqui, é apenas uma curiosidade. Então, o pessoal da engenharia elétrica e engenharia da computação, basicamente, são duas engenharias que têm uma disciplina à parte só para estudar número complexo. Por quê? Porque o estudo de cálculo, que estuda só o número dos conjuntos dos números reais, não é suficiente para dar todas as ferramentas para que esses engenheiros vão precisar dentro da sua vida acadêmica, né? Então, existem disciplinas específicas que precisam de números complexos e que, como eu te falei, não são abraçados aqui para o nosso estudo de cálculo. Ficou entendido isso? Então, em estudo de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, até o cálculo 4, se for no caso da sua engenharia, nós sempre estaremos trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Tudo bem? E aí eu trouxe para ti como é que nós vamos trabalhar isso graficamente, tá? Eu fiz um pequeno gráfico aqui, e nesse gráfico eu tenho uma função qualquer, e aí, ó, dentro do eixo das abscissas, seria o eixo x, eu tenho todo e qualquer conjunto de valor real, logicamente se eu trabalhar aqui a parte positiva, mas a parte negativa também pode ser inclusa.
E também no conjunto das ordenadas do eixo y, né, eu também tenho outro conjunto dos números reais. Então, o que significa trabalhar dentro do conjunto dos números reais? Significa, meu amigo, que eu vou te dar um valor real, e aí, dependendo dessa função f que você vai ter, ela vai relacionar um número real R1 com outro número real R'. Aí eu vou te fornecer outro número real R2, esse número real R2 vai se relacionar com outro número R, duas linhas. E assim, para todo o domínio, ó, todo isso aqui seria o que eu te falei, o chão que nós vamos pisar, o conjunto dos números reais. E aí, vale tanto para a partida do número de entrada quanto para a saída. Todos dois precisam ser necessariamente o conjunto dos números reais. Se não for real, não entra aqui na parte de cálculo. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, tá? E continue estudando, né? Façam os estudos, façam as revisões necessárias para que vocês possam cada vez mais dar prosseguimento e chegar, né, quando for chegar a parte específica do cálculo, vocês então chegarem no nível pouco mais elevado. Lembrei agora aqui de uma questão que eu acabei pulando, né? Dentro do conjunto dos números racionais, eles podem se representar, todo número racional pode ser representado por uma fração, né? E essa fração nada mais é do que a divisão entre dois inteiros. E esse asterisco aqui, né, eu não comentei, mas ele representa, na verdade, a exclusão do zero. Então, se tiver qualquer um desses conjuntos, por exemplo, esse N natural com asterisco, Z com asterisco ou Q com asterisco, isso significa dizer que vocês estão excluindo o valor zero, tá bom? Então é isso, pessoal, são apenas essa ressalva. Agradeço a atenção dos senhores, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até nosso próximo encontro. Muito obrigado, até mais. Tchau.